Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 40 de Isaías, que fala sobre o Senhor vem. Porém, antes de começar a abordar o assunto, eu gostaria de pedir aos ouvintes, se possível, que compartilhassem a minha live para que eu pudesse ampliar o número de inscritos. Por quê? Porque quando se amplia o número de inscritos, as pessoas conseguem visualizar a live com mais facilidade. Ela começa a aparecer na lista de opções de live no dia. Como o meu canal ele tá bem pequeno, com um número bem reduzido de pessoas, atualmente estou com 48 inscritos. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte do meu canal. Que o Senhor os abençoe ricamente. Mas eu gostaria que, se possível, vocês ajudassem divulgando para que mais pessoas possam se inscrever. Porque assim, quando alguém abrir o YouTube, possa vir uma mensagem para eles. Eu sei que as mensagens são simples, eu sei que elas são pequenas, mas isso não impede de que elas possam falar ao coração das pessoas, que elas possam trazer vida e ter resposta para alguém que esteja clamando ao Senhor por algum motivo. Assim como essas lives têm servido de bênção na minha vida, eu sei que pode servir na de outras pessoas. Sendo assim, eu conto com a colaboração daqueles que puderem me ajudar na divulgação do meu canal. Amém? Bem, o Isaías 40 diz assim, o profeta Isaías, ele recebe do Senhor uma mensagem que diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, que já é fim do tempo de sua milícia. Sua iniquidade está perdoada, e já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quer dizer que não havia mais pecado em que eles tivessem que pagar. Pecados esses que foram contra o nome do Senhor, com o que diz respeito à adoração aos falsos deuses, à prestação dos falsos holocaustos, porque com respeito a isso, o Senhor já havia tratado com o povo que estava em Jerusalém, que era o povo de Judá, o povo de Israel e o próprio povo de Jerusalém. E diz assim, voz do que clama no deserto. Essa voz do que clama no deserto é a voz do profeta. Ele também é conhecido como boca de Deus, porque ele era o canal pelo qual o Senhor falava aos povos. O Senhor transmitia a sua mensagem às nações. Então, diz, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, veredas ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado. Os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, diz a boca do Senhor. Quer dizer que o Senhor vai tratar com aquela nação, aquela cidade chamada Jerusalém. E que o profeta, ele deveria dizer ao povo que, como chegou o momento de ser tratado, eles deveriam preparar as suas vidas, uma vez que o Senhor aplanaria o caminho. Ele endireitaria no ermo a vereda. Todo o vale será aterrado e nivelado. O Senhor não vai aceitar mais, a partir de então, que as pessoas venham se desvirtuar da forma com que ele corrigiu aquele povo e o preparou para que ele pudesse continuar a partir daquele momento em que foi tratado pelo Senhor.
E uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se e cai, soprando nela o hálito do Senhor. O povo é erva, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aqui, o profeta ainda adverte que não é para as pessoas passarem a ouvir ensinamentos de outros líderes que não fosse o Senhor, porque esses eram como nada, eram como algo passageiro, uma flor que nasce, fica bonita e de repente ela seca e cai. Mas quando o Senhor, ele dá uma palavra, não, ele se empenha e ele faz com que essa palavra, ela se cumpra, porque a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Ó Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Aqui mostra que Sião e Jerusalém, elas receberão de Deus a recompensa pelas ações dela. Porque é o Senhor que toma conta de Sião, é o Senhor que toma conta de Jerusalém por causa do povo de Israel e de Judá que ali habitam. Mas para isso, eles precisam levantar a sua voz, eles precisam anunciar aquilo que o Senhor está mandando que eles anunciem aos demais povos, né? Que ele anuncie que Deus virá com poder e que o braço dele vai dominar e que o galardão da pessoa está com o Senhor. Caso contrário, essa pessoa não tem um galardão com o Senhor, ou seja, não há um compromisso do Senhor para com esta pessoa. E o profeta Isaías, ele então faz uma menção à majestade do Senhor. Ele começa expondo o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem o instruiu na vereda do juízo? Lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Ora, o Senhor é Deus, então não precisa que alguém viesse explicar a ele como é que foi formado as águas da terra, como foi feito a medida do céu através de palmo, porque ele também sabe que com uma terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou nos montes e outeiros em balança de precisão, ele criou cada coisa que existe sobre o mundo. E quem ensinou ele foi o Deus Espírito Santo. Ou esse mesmo Deus que serviu de conselheiro, que o instruiu à vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Uma vez que Deus, ele existe em si desde o princípio. Desde que nada existia, o Senhor já existia. Deus não se explica a sua formação, porque ele está antes de qualquer coisa viesse a ser formado. Aí você para e pensa, nesse universo todo que existe, entre todas as galáxias,
Deus criou a terra. É como se a terra fosse a pontinha do meu dedo, essa unha. Nesse grande espaço aqui, nessa imagem que vocês estão vendo. É impossível imaginar que um Deus que de antemão, desde sempre, que criou toda a galáxia, todo o espaço e que formou a terra e fez dela céus e mar e fizesse brotar as árvores e criasse os animais e fizesse o homem à sua imagem e semelhança, tivesse alguém que precisasse lhe ensinar outra coisa. Pelo contrário, Deus, que é na verdade um só, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, e que futuramente, lá no Novo Testamento, a gente vai ver o Deus Espírito Santo. Estes três já existiam na pessoa de um só, desde a fundação do universo. E eles juntos formaram tudo. Então não tinha como explicar, como ensinar o Senhor aquilo que ele saberia. Pelo contrário, ele sempre foi aquele que dá sabedoria, ele sempre foi aquele que aconselha os homens. As nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, um grão de pó na balança. As ilhas, como pó fino que se levanta. As ilhas não são nem um grão de pó, é apenas como uma poeirinha de um pó. De tamanha a grandeza do Senhor. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações perante ele não é nada, são menos do que nada, um vácuo. Quer dizer, ele nem existe, ele é a ausência de qualquer coisa, porque é o Senhor que faz com que o homem seja alguma coisa diante dele, e não é o homem que faz com que Deus seja alguém especial perante ele. Com quem comparareis a Deus ou confrontareis? Pergunta o profeta. E aí ele continua dizendo: o artífice, ele funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e ainda usa prata para forjar para ela gaiola, uma cadeia, para que ela ali possa ficar guardada. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, aquela madeira que não se deixa envergar, que não se deixa ser consumida com o passar do tempo. E busca um artífice perito em assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ou seja, ele pega essa madeira que não se corrompe, que não é degradada, e faz dela uma imagem reta, uma imagem de forma que ela fique segura onde quer que ela seja posta. Acaso não sabeis, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio dos fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Esse ele é Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Além de estar assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, são muitos, e que devoram as coisas por onde passam, é ele quem estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Aqueles que querem ser muito, que querem ter posição de destaque, esses nada são perante do Deus verdadeiro, que é
aquele que tem toda a majestade. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Então o Senhor ainda adverte: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, e achamos pelos nomes. Por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a falhar. Se você imaginar que esse Deus poderoso, que formou a terra, que é do tamanhozinho dessa minha unha, comparada com toda essa tela, imagine num universo, em toda a eternidade, saber que o Senhor sabe quantas estrelas há em todo o universo, em todas as galáxias. E mais, Ele conhece o nome de cada uma, e nenhuma delas passa desapercebido aos seus olhos. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falais, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltados caem. Mas os que esperam no Senhor renovam a sua força, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eles não se cansam, eles não se fadigam, e as suas forças são renovadas, porque eles conhecem o Deus que os formou. Eles têm relacionamento íntimo com o Senhor, tanto que Ele sabe que não está encoberto aos olhos dele de que Israel é Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que Jacó posteriormente recebeu o nome de Israel. Isso tudo com uma palavra e com uma promessa do Senhor. Palavra porque Israel seria pai de uma grande nação. E Israel ali estava sendo uma nação, embora peneirada, embora sacudida por um momento ou outro de turbilhão, mas ela estava firmada no Deus que havia formado, porque há uma promessa com esse povo, o povo de Israel, o povo que é a menina dos olhos de Deus. Eu espero vocês para ouvirmos na próxima live a abordagem sobre o capítulo 41, quando diremos que Deus suscita um Redentor. Amém? Deus os abençoe.